Meus irmãos, é uma bênção, uma alegria poder servir ao Senhor, soberano do universo, Senhor do céu, da terra, Senhor da igreja, o nosso Senhor. Um privilégio chamado para o ministério da palavra. E é uma alegria estar com os irmãos, mais uma vez, para lhes trazer a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho do Senhor. Eu os convido a abrirem suas Bíblias para mais um sermão sobre a Igreja de Cristo. Eu tenho pregado aos irmãos no domingo à noite, nesses domingos que estou com os irmãos, sobre a Igreja. E os convido a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler os versículos 14 a 16, onde o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo sobre a igreja como sendo coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Eu convido a todos que podem se colocar em pé, para que, desse modo, leiamos a palavra do Senhor. Eu lerei, os irmãos acompanhem a leitura do texto sagrado. Timóteo 3, 14 a 16. Irmãos, assim diz a palavra do Senhor: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai celestial, nosso Senhor, louvamos a Ti pela grande misericórdia do Senhor, que nos chamou do mundo, o Senhor nos tirou das trevas, do pecado, o Senhor nos trouxe, ó Deus, para servir a Ti como Tua igreja. Suplicamos que o Senhor nos abençoe, em ouvir a pregação da Tua palavra, que o Santo Espírito ilumine as nossas mentes. O Senhor nos console, nos encoraje, reaviva, ó Deus, os nossos corações e nos ajuda a andar de modo fiel e digno, servindo ao Senhor em conformidade com o Teu Santo Evangelho. Rogamos que o Senhor abençoe os que ouvem a Tua palavra aqui e em outros lugares e ainda não são crentes, ainda não têm temor do Senhor. Ó Deus, seja gracioso para com esses. Faz-os se arrepender de seus pecados e clamar por Tua misericórdia. Virem a Ti clamando pelo perdão do Senhor. Seja o Senhor gracioso para com os nossos irmãos que estão sob perseguição em alguns lugares desse mundo e não podem congregar como nós estamos congregados aqui. Fortalece-os, dá a eles, ó Senhor, perseverança, vigor. Abençoa, encoraja os nossos irmãos idosos, doentes, que não podem vir à igreja hoje. Tem misericórdia dos que nos assistem agora ou mais tarde pela internet, que podem ouvir culto, a pregação. Sejam também abençoados pela Tua palavra. Tudo nós suplicamos, rogamos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, é bem conhecido o fato de que 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito são cartas pastorais, porque foram escritas para dar instruções a pastores da Igreja de Cristo, para ensinar esses pastores a pastorear a Igreja do Senhor, porque também foram escritas por um pastor mais idoso, o apóstolo Paulo, dando instruções a pastores mais jovens
como Tito e Timóteo. Aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, no texto que lemos, Paulo fala de uma das razões de escrever essa carta ao jovem pastor Timóteo, e diz que escreveu a Timóteo para lhe dizer, para lhe ensinar como se deve proceder na igreja de Deus. E também para dizer a Timóteo que a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. O jovem Timóteo tinha que saber como pastorear a igreja pela sã doutrina, pela santa pregação da palavra de Deus, como supervisionar e conduzir o povo de Deus, o culto a Deus, a eleição dos oficiais da igreja e a vida prática da igreja. E a igreja também precisava saber como se portar como igreja. Isso era, meus irmãos, fundamental e continua sendo para que Deus seja glorificado, o Evangelho seja honrado, o testemunho a respeito de Cristo no mundo seja vivo e vigoroso. Afinal, meus irmãos amados, é a igreja do Senhor, a igreja de Deus, que sustenta, mantém, preserva firme o testemunho e a glória de Deus e de Cristo nesse mundo. Nós nunca devemos esquecer disso, meus irmãos. Não é nenhuma instituição humana, nenhum homem sozinho que sustenta firme e mantém a glória de Cristo nesse mundo, mas a igreja de Cristo, a igreja de Deus, a igreja do Senhor. E de que maneira? Sendo igreja de Deus, sendo coluna e baluarte da verdade. Então podemos começar com essa pergunta: como devemos proceder como igreja de Deus, casa de Deus, coluna e baluarte da verdade? Em primeiro lugar, sendo cientes dos escritos dos apóstolos. Em segundo lugar, cientes do que significa ser igreja. Em terceiro lugar, vivendo como igreja em Cristo Jesus. Eu quero então considerar com os irmãos esses 3 pontos, seguindo o nosso texto. Como devemos proceder como igreja? Como devemos proceder como casa de Deus? Primeiramente, meus irmãos, cientes dos escritos dos apóstolos. Versículos 14 e 15, Paulo diz a Timóteo: escrevo-te essas coisas esperando em ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo queria que Timóteo soubesse como proceder na igreja de Deus, na casa de Deus. E quando Paulo diz, meus irmãos, escrevo-te essas coisas, ele o faz em referência, evidentemente, à carta que escreveu a Timóteo, que estava escrevendo a Timóteo, no caso, a primeira carta, da qual nós lemos apenas uma pequena passagem. Escrevo-te essas coisas para quê? Para que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Embora, ao que transparece do texto, o apóstolo Paulo esperasse que Deus providenciasse um encontro com Timóteo, achou prudente, achou necessário escrever essa carta para ensiná-lo como ele deveria tratar a igreja, como proceder na casa do Senhor, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve se proceder na casa de Deus. Ficar ciente é saber como. Proceder significa comportar-se, conduzir-se. Como Timóteo deveria comportar-se? Como a igreja deveria comportar-se, meus irmãos? Sendo cientes da doutrina dos apóstolos, sendo conhecedores da doutrina dos apóstolos, sendo conscientes da doutrina dos apóstolos. E, meus irmãos, o que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é Cristo, é o ensino de Cristo,
é o Evangelho, é o ensino autorizado, revelado, inspirado e registrado na Sagrada Escritura a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A doutrina dos apóstolos está nas Escrituras Sagradas. Como diz Paulo a Timóteo, são as sagradas letras. Como Paulo fala a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, do versículo 14 até o 17, lerei aos irmãos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, as sagradas letras, o Evangelho, a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade quando é consciente, ciente, conhecedora, crê na doutrina dos apóstolos, nas Escrituras sagradas, vive segundo a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, ensina a doutrina dos apóstolos, a palavra do Senhor, proclama a doutrina dos apóstolos, o ensino a respeito da pessoa e da obra de Cristo. E era, meus irmãos, o que o jovem pastor Timóteo deveria ensinar do púlpito. A pregação pública da palavra é a respeito de Cristo, é o Evangelho, são as Escrituras. Era como o jovem pastor Timóteo deveria exortar particularmente cada irmão ou irmã. A isso chamamos de aconselhamento. Era como o jovem pastor Timóteo deveria proclamar, era o que ele deveria proclamar ao mundo, aos que resistem à verdade. E como deveria viver em sua própria vida. Nós podemos ler em 1 Timóteo 4, 1 a 5, Paulo dizendo a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, a igreja é edificada em Cristo, é edificada no ensino dos apóstolos de Cristo. Visto que, como disse aos irmãos, a intenção de Paulo foi ensinar ao pastor Timóteo e à igreja como ser igreja, com base no ensino apostólico, com base no ensino a respeito de Cristo. Vamos olhar em resumo a doutrina dos apóstolos escrita nessa carta, respondendo à pergunta: como devemos nos portar na casa de Deus? Como nós devemos nos comportar na casa de Deus, sendo a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, firmados no Evangelho de Deus, Evangelho que nos capacita a viver com coração puro, consciência boa e fé verdadeira. Paulo diz isso a Timóteo no primeiro capítulo dessa carta, versículos 3 a 11.
Como devemos nos portar, meus irmãos, na casa de Deus, glorificando a Deus, glorificando com gratidão ao Deus eterno, único Deus, Deus imortal, que nos concedeu misericórdia e graça e perdoou os nossos pecados e nos salvou em Cristo Jesus. Paulo diz isso no capítulo 1 também, versículos 12 a 17. Como devemos ser igreja, mantendo fé em Cristo, boa consciência. 1, 18 a 20. Orando, 2, 1 a 7. Cultuando a Deus com oração, modéstia e bom senso. Capítulo 2, 8 a 15. Como devemos, meus irmãos, nos portar como igreja? Mantendo a igreja organizada em seus ofícios, ou com os seus ofícios de presbíteros e diáconos. Paulo ensina isso no capítulo 3, versículos 1 a 13. Como devemos nos comportar como igreja, como ser coluna e baluarte da verdade, mantendo firme e fiel o ministério da pregação da palavra de Deus, diante de todo o avanço do pecado, diante de todo o avanço da apostasia, do mundanismo e da infidelidade que há no mundo. Paulo diz isso no capítulo 4 a Timóteo. Como devemos nos portar na igreja? Conservando a dignidade do ministério pastoral. Paulo diz isso no capítulo 5. Como nos portamos, meus irmãos, como igreja? Trabalhando fielmente em nossos ofícios, cada um de nós, com toda a honra e respeito, para a glória de Deus. Capítulo 6, versículos 1 e 2. Como devemos ser igreja? Combatendo e rejeitando as falsas doutrinas. Paulo diz isso no capítulo 6, versículos 1 a 16. Como devemos, meus irmãos, nos portar como igreja? Mantendo a nossa esperança na glória, não nesse mundo, olhando para a vida eterna, mantendo a nossa esperança em Deus. Meus irmãos, é desse modo, cientes e obedientes ao ensino do nosso Senhor, revelado a nós pelos apóstolos nas Escrituras, que nós devemos nos portar, viver como igreja do Senhor, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Mas essa passagem também nos anima a perguntar ainda mais como devemos proceder na casa de Deus. Cientes do que significa ser igreja, Paulo diz no versículo 15, a igreja é a casa de Deus, a igreja é a igreja do Deus vivo, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Portanto, a igreja pertence a Deus. Quando Paulo afirma a igreja é a casa de Deus, podemos falar na casa dos angladas, dos Davis, ou são minhas ovelhas, lá na fazenda, dos rosários, ou algo dessa natureza. Paulo está falando da igreja. Paulo está falando do povo de Deus. Paulo está falando da família de Deus. Paulo está falando da casa de Deus. E essa figura da casa, meus irmãos, fazendo referência à casa de Deus, a igreja, significa também que a igreja é o lugar da habitação de Deus, santuário edificado para ser dedicado ao Senhor, como vimos em Efésios, no capítulo 2. Uma das primeiras coisas que Timóteo tinha que saber, como pastor e ministro do Evangelho, pregador do Evangelho, é que não se trata com a igreja de Deus como se fosse a nossa casa, como se fosse qualquer agremiação, ajuntamento ou grupo social, no qual as pessoas resolveram se juntar, somar e realizar certas coisas. Não, meus irmãos, a igreja é a igreja de Deus, o Criador dos céus e da terra. É a igreja do Senhor,
Isso por si só já deveria nos trazer temor e tremor, e ao mesmo tempo consolo e alegria no Senhor. A igreja é a igreja do Senhor. Isso significa que a igreja pertence a Deus. Isso significa que Deus é o Senhor da sua casa, que Deus está dirigindo a sua casa, que Deus ama a sua casa, que Deus tem um plano glorioso para a sua casa. Nós devemos nos comportar na igreja, ser igreja, entendendo essas coisas. A igreja é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Tem duas palavras em grego para vida, bios e zoe. Bios se refere ao curso da vida, os meios e maneiras, e até mesmo as posses de uma pessoa, por exemplo. Zoe faz referência à essência da vida, à plenitude da vida, ao vigor da vida. E é essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para falar a respeito de Deus. Deus é o Senhor da vida. Ele é a própria vida. Ele é o autor da vida. Como Paulo pregou na Grécia, em Atenas, na Grécia. Ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele é a vida. Como Paulo escreveu aos irmãos de Colossos, Cristo é a nossa vida. Cristo é a vida da igreja. Ele nos chamou da morte para a vida. Ele reaviva a sua igreja. Ele dá vigor à sua igreja. Ele é o Deus vivo e Senhor da sua igreja. Aqui Paulo então diz, a igreja é a igreja do Deus vivo e tem vida nele e viverá para sempre nele. A igreja é, meus irmãos, coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus, a igreja do Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade. E aqui nós somos lembrados da nossa responsabilidade como igreja. Coluna e baluarte fazem referência a manter a verdade, a sustentar a verdade, a preservação da verdade do Evangelho, da sã doutrina do Evangelho, através da igreja. Coluna é o pilar de sustentação de um prédio, de uma casa. É a mesma palavra, inclusive, que o apóstolo Paulo usou, essa palavra aqui em Timóteo, Paulo usou em Gálatas 2:9, para fazer referência a Pedro e Tiago, como sendo reputadas colunas da igreja, porque eram servos de Deus, pregadores da palavra, que sustentavam a sã doutrina do Evangelho como apóstolos de Cristo, servos de Cristo. Esses homens lideravam a igreja ensinando, pregando, mantendo viva a sã doutrina do Evangelho. Por isso Paulo chamou de colunas da igreja. Baluarte é o fundamento de uma casa, é o alicerce da casa, onde a coluna é colocada para sustentar a casa. Nós vimos no domingo passado em Efésios 2, 20 a 22, Cristo é o fundamento, a pedra angular de sustentação da igreja. Mas aqui, irmãos, Paulo está falando a respeito da igreja como sendo aqui sustenta, preserva, mantém firme a doutrina, mantém de pé a doutrina, segura firmemente a sã doutrina do Evangelho, a verdade, a fiel palavra de Deus, as palavras da fé, a boa doutrina, as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja sustenta a santa palavra de Deus.
Várias vezes Paulo fala da sã doutrina e da palavra nessas cartas pastorais. Ele exorta a Timóteo, também exorta a Tito e a igreja a terem o cuidado de manter firme a grandeza do Evangelho, a grandeza da doutrina do Evangelho, de manter de pé a sã doutrina do Evangelho. Meus irmãos, é melhor que eu morra do que o Evangelho morra. É melhor que eu sofra do que o Evangelho sofra. É melhor que eu seja altamente prejudicado do que a sã doutrina, a pregação do Evangelho, a glória do Evangelho, a grandeza do Evangelho sejam prejudicados. E nós devemos ter isso no nosso coração, meus irmãos, tão firmemente estabelecidos. A igreja do Senhor é coluna e baluarte da verdade, deve manter a sã doutrina de pé. Como fazemos isso? Como sustentamos a verdade? Paulo responde a essa pergunta nas 2 cartas que escreveu a Timóteo. Mas nós podemos resumir olhando para 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14, indo até o capítulo 4, versículo 5, que lerei para os irmãos. 2 Timóteo 3, começando no versículo 14 até o 4, versículo 5. Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a paciência e doutrina. Mas haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Como manter firme a verdade, meus irmãos? Como a igreja é coluna e baluarte da verdade, crendo na verdade, aquilo que aprendeste, que fostes inteirado, a sã doutrina, a palavra de Deus. Como manter firme a verdade, permanecendo na verdade. A Bíblia chama isso de perseverança. Os reformadores e nós, como seus herdeiros, chamamos de perseverança dos santos. A nossa responsabilidade, sustentados por Deus, de permanecer nas sagradas letras, na Escritura sagrada. Como ser coluna e baluarte da verdade, sendo ensinados em toda a verdade, toda a Escritura inspirada, que é útil para o nosso ensino, útil para a nossa repreensão, útil para a nossa correção, útil para a nossa educação, a fim de que nós, crentes em Cristo, sejamos servos habilitados para a glória de Deus. Como manter firme a verdade nesse mundo, pregando a verdade, proclamando a verdade, com toda a longanimidade. Longanimidade é longo ânimo, é uma grande paciência, proclamando a verdade com toda a longanimidade e doutrina. Como a igreja é coluna e baluarte da verdade, proclamando o Evangelho, a pregação do Evangelho, a pregação da verdade.
fazendo o trabalho de evangelista, cumprindo cabalmente o ministério de proclamação da palavra de Deus. Meus irmãos, é desse modo que a igreja de Deus demonstra que é o que é em Cristo Jesus. Coluna e baluarte da verdade, do Evangelho, da Sagrada Escritura, da sã doutrina do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós podemos afirmar que, crendo, sustentando e preservando, proclamando a sã doutrina, a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja está vivendo em Cristo Jesus. Olhe para o versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A igreja é a casa de Deus. A igreja é coluna e baluarte da verdade. E, meus irmãos, a igreja está vivendo em Cristo. O versículo que nós acabamos de ler, primeiramente fala de Jesus Cristo, o mistério da piedade, que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Mas esse versículo fala também da igreja de Cristo, a vida piedosa da igreja em Cristo Jesus. Paulo diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Piedade é a vida devotada a Deus, vida santa para Deus, vida dedicada a Deus. Os membros do corpo de Cristo, os membros da igreja de Cristo, são santos para Deus. É assim que Paulo sempre escreve, meus irmãos, na introdução das suas cartas. Aos santos em Éfeso, aos santos e fiéis em Colosso. Se Paulo escrevesse uma carta para nós, ele escreveria aos santos da IPCPA. Era assim que ele iria começar a sua carta, quando fizesse referência àqueles que receberiam a carta, santos em Cristo. Porque nós fomos chamados com santa vocação do mundo, das trevas, do pecado, para sermos santos, piedosos em Cristo Jesus. A igreja é dedicada a Deus e deve ser fiel a Ele. A igreja é piedosa em Cristo. Mas como isso se fez possível, meus irmãos? De que maneira isso é possível? Pela obra de Cristo, pela encarnação, sofrimentos, obediência, morte, ressurreição de Cristo Jesus. E é sobre isso que Paulo fala aqui em 1 Timóteo 3,16. A obra de Cristo trazendo vida piedosa para a igreja. Porém, quem pode alcançar o tamanho, a grandeza do plano de Deus na salvação? Quão grandioso, quão soberano, glorioso, quão infinito são os planos de Deus. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Grandiosa é a obra de Cristo em favor da sua igreja. Grande é a obra pela qual Deus nos tirou da impiedade e nos trouxe a Ele para sermos piedosos para a glória dEle. Por isso que Paulo diz na carta aos Romanos, depois de discorrer, depois de tratar, de falar, de expor a soberania da graça de Deus na salvação de pecadores, o apóstolo Paulo diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, diz o apóstolo Paulo. Grande é o mistério da piedade, grandiosa é a obra de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Grandiosa é a obra de Cristo em favor da sua igreja. E Paulo a descreve aqui para nós, meus irmãos. O texto nos ensina que Cristo é aquele que foi manifestado na carne. E aqui nós temos uma afirmação a respeito da encarnação de Cristo. Cristo é Deus. Ele é Deus soberano, Deus eterno, Filho de Deus. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Cristo é o Criador do universo. A Bíblia diz a respeito dele, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Mas esse Deus soberano, Criador e Senhor, se fez homem, se encarnou, se fez gente. Ele se manifestou em carne. Ele se fez como um de nós, sem pecado. Isso aconteceu, meus irmãos, porque a justiça de Deus o Pai exigia que um homem sem pecado fosse sacrificado no lugar do seu povo, para salvar o seu povo, para salvar os seus, a sua igreja. Por isso, o Filho de Deus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Grande é o mistério da piedade, da obra de Cristo por nós, da encarnação de Cristo. Mas o texto diz mais sobre a obra de Cristo. O Filho de Deus foi justificado em espírito. Todas as frases desses versículos são muito fáceis de identificar como fazendo referência a Cristo. Essa é a mais difícil, meus irmãos, de identificarmos como referindo-se a Cristo. Como dizer que Cristo foi justificado em espírito? Em primeiro lugar, evidentemente, essa não é e nem poderia ser uma referência à justificação de Cristo. Evidente que não. Cristo é o justo e o justificador daquele que tem fé nele. Ele veio a esse mundo para que nele nós fôssemos justificados. Ele carregou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa condenação. Crendo nele, nós somos justificados. E é evidente que Paulo não está dizendo que Cristo foi justificado. Mas o que nós temos, meus irmãos, nessa afirmação é algo sobre a divindade de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a vida, morte e especialmente a ressurreição de Cristo. A Bíblia nos ensina que Cristo foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Aqui em 1 Timóteo 1,16, ou 3,16, quando Paulo diz que Cristo foi justificado no Espírito, ou de maneira mais clara, justificado pelo Espírito, quer dizer que Cristo foi declarado Filho de Deus pelo Espírito Santo. Espírito aqui é o Espírito Santo. Explicando um pouco mais, quando Cristo veio a esse mundo, em sua humilhação, quando ele desceu do céu da glória e se fez como um de nós e humilhou-se ao ponto de descer à sepultura,
em seu ministério na terra, Cristo foi declarado pelo Espírito Santo como sendo o justo, o Filho de Deus. Nós temos essa declaração em todo o Evangelho e de maneira pontual no batismo de Cristo, quando o Espírito desceu sobre Cristo, Marcos 1, 9 a 11. Também na transfiguração de Cristo, em Mateus 17, 1 a 8, quando os discípulos, ou alguns deles, Pedro, Tiago e João, viram um pouco da glória de Deus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso também é evidente na ressurreição de Cristo. Paulo diz em Romanos, no início da carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 2 a 4, sobre Cristo, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas das Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que foi anunciado pelos profetas nas Sagradas Escrituras, veio como os profetas anunciaram, nasceu segundo a carne como descendente de Davi, foi designado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, foi declarado Filho de Deus. Como o Filho de Deus veio a esse mundo, fez-se homem, viveu como homem, obedeceu à lei, morreu, ressuscitou, para nos dar vida eterna. Cristo desceu, meus irmãos, à mais baixa condição de humilhação da sua encarnação. E o que a Bíblia diz aqui é que aquele que foi revelado ao mundo como homem, em seu ministério na terra, também foi declarado pelo Espírito Santo como sendo o justo, o Deus eterno, o Filho de Deus, o justo que através da sua justiça perfeita justifica a muitos. Nós agora podemos viver piedosamente em Cristo Jesus, porque o Filho de Deus desceu da sua glória, morreu na cruz, ressuscitou para nos dar a vida, nos justificou por meio da sua obediência, do seu sacrifício, da sua ressurreição. Vivemos piedosamente em Cristo Jesus porque ele foi contemplado por anjos. Aqui nós temos uma referência à ascensão de Cristo. Depois de terminada a sua obra por nós, a obra da redenção, Cristo subiu aos céus. O autor da carta aos Hebreus diz, em Hebreus 1, 3 e 4, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Lucas diz em Atos 1 que os discípulos o viram subir aos céus. E aqui Paulo diz a Timóteo, os anjos o viram retornar aos céus depois da sua humilhação, depois da sua morte, depois da sua ressurreição. Certamente, meus irmãos, essa foi uma visão singular, maravilhosa, gloriosa, grandiosa, até mesmo para os anjos de Deus. Ver o Filho de Deus retornando aos céus, vitorioso, glorioso. Eles conheciam o Filho de Deus, eles conheciam a Cristo, mas agora eles o viram como o Deus homem glorificado. Jesus Cristo, aquele que venceu o pecado, que venceu a morte, que venceu o diabo, subiu aos céus glorificado, onde está sentado à direita do Pai, onde continua a interceder por nós, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, de onde há de vir para habitar com o seu povo.
Podemos viver piedosamente em Cristo, porque Ele cumpriu todo o seu ministério na terra em nosso lugar e subiu aos céus e foi recebido pelo Pai. Meus irmãos, nós podemos viver como igreja, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, porque Cristo foi pregado entre as gentes, entre os gentios. Essa é uma referência à pregação de Cristo através dos apóstolos de Cristo. É uma referência ao ministério dos apóstolos, conforme revelado em Atos e nas cartas no Novo Testamento. Pela graça de Deus, tendo atendido à grande comissão, os apóstolos pregaram o evangelho para o mundo gentílico. Saíram das fronteiras judaicas, foram pregar o evangelho a todo mundo conhecido daqueles dias, especialmente o apóstolo Paulo, que é conhecido como o apóstolo para os gentios. Esse Deus soberano que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, que venceu o pecado por nós, que venceu o mundo e o diabo, que subiu aos céus glorificado depois da sua ressurreição, foi pregado entre nós, miseráveis gentios, meus irmãos. Nós devemos dizer glória a Deus, bendito seja Deus, que o evangelho nos alcançou, que Deus providenciou para que o evangelho chegasse até nós. Por isso nós podemos viver piedosamente em Cristo Jesus. Nós podemos viver de maneira piedosa e proclamando o evangelho, a sã doutrina, sustentando a sã doutrina do evangelho, sendo igreja, coluna e baluarte da verdade, porque Cristo foi crido no mundo. E aqui nós temos uma referência à obra do Espírito Santo no coração de pecadores e à proclamação, ao avanço do Evangelho pelo mundo através da igreja. Pela graça de Deus, desde o tempo dos apóstolos, já existiam crentes em muitos lugares do mundo. Agora também, meus irmãos, nós podemos dizer que gentes de todos os lugares do mundo. Lembrem das palavras do apóstolo Pedro, quando encorajou os irmãos que sofriam. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pela graça de Deus, há crentes em todo o mundo. E aqui somos lembrados da nossa responsabilidade de igreja, de como igreja, continuar a pregação de Cristo ao mundo, atendendo à ordem do Senhor, ide e pregai a toda a criatura, para que muitos outros venham viver piedosamente em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós podemos viver piedosamente em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo abriu os nossos corações para compreender as coisas que os apóstolos pregaram, registraram como Escritura Sagrada, e que tem sido proclamado pela Igreja de Cristo ao mundo. Depois de cumprir seu ministério na terra, Cristo foi recebido na glória. E aqui, meus irmãos, nós temos uma referência à glorificação de Cristo. Na sua humilhação, Cristo desceu da glória, nasceu de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu como um bebezinho, um menininho, um homenzinho, sem pecado. Viveu entre nós pecadores, sofreu, morreu na cruz, desceu à sepultura. Na sua glorificação, Cristo foi levantado da morte, ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, foi recebido na glória, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo foi glorificado, exaltado. Nele nós somos glorificados e exaltados. Aquele que foi encarnado, que se encarnou, que se humilhou até a morte, foi glorificado e assentou-se à direita da majestade de Deus. Paulo diz, Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, meus irmãos, nessa passagem da carta a Timóteo, nós aprendemos que em razão da grandiosa, tremenda e gloriosa obra de Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, nós agora, nós a igreja, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, vivemos piedosamente para a glória de Deus em Cristo Jesus, o seu Filho. Isso é nossa responsabilidade, em razão da obra de Cristo por nós. Meus irmãos, já concluindo o sermão dessa noite, eu quero lembrar mais uma vez aos irmãos de quão abençoada é a igreja do Senhor. Quão privilegiada é a igreja do Senhor. Quão gloriosa nós veremos a igreja do Senhor. Quão grande é a igreja do Senhor, ainda que nós não vejamos isso agora. O Senhor do universo, Deus soberano, Deus todo-poderoso, é Senhor da sua igreja. Ele é a vida da sua igreja, o cabeça da sua igreja. Ele é o sustentador da sua igreja. Ele é a glória da sua igreja. Por isso, meus irmãos, nós nunca devemos tratar a igreja do Deus vivo como se ela fosse a nossa casa. Ela é a casa do Senhor, a casa de Deus. E nós somos servos nessa casa, meus irmãos. Nós somos servos na casa de Deus, servos do Deus vivo. Nós nunca devemos considerar a igreja como se fosse uma sociedade como as outras, um ajuntamento, um grupo social, como há muitos outros. E muitos desses são importantes, necessários. Mas a igreja é santa ao Senhor, dedicada ao Senhor, é a casa de Deus, a família de Deus, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Você homem da igreja, você não quer tratar mal sua esposa. Você quer cuidar dela, você a ama e trata com honra, com a parte mais frágil, como diz Pedro. Cuida da sua esposa que você ama. Você se responsabilizou de tirá-la de debaixo da autoridade e cuidado do seu pai um dia e trouxe para debaixo da sua autoridade e cuidado. E agora você tem a sua esposa e cuida dela. Ame-a como Cristo ama a sua igreja. Cristo ama a sua noiva. Cristo ama a sua esposa. Nós nunca devemos nos aborrecer muito facilmente por qualquer coisa, mas se alguém vem contra a nossa família ou contra a minha esposa, aí terei que defendê-la, meus irmãos. Cristo defende a sua igreja, porque Ele ama a sua igreja, Ele deu a vida pela sua igreja. A igreja é a casa de Deus, pertence a Ele, Ele é Senhor, cuida da sua igreja. Ele está dirigindo a sua igreja e tem um plano glorioso de vida eterna e glória eterna para a sua igreja. Como nós devemos ser igreja? Coluna e baluarte da verdade, sendo conhecedores, cientes e obedientes da doutrina dos apóstolos, do Evangelho, da Palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Cientes de que Deus deu o seu próprio Filho por nós, aquele que foi manifestado na carne, viveu, morreu, ressuscitou para nos justificar, subiu aos céus, foi pregado, crido no mundo, recebido na glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Senhor da sua igreja. A nossa responsabilidade, meus irmãos, é viver piedosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um dia, brevemente, um dia glorioso para nós, o dia que esperamos.
Sempre lembro que o domingo, dia do Senhor, é como, tão de longe ainda, meus irmãos, mas é como aquele grande dia da vinda do Senhor. Quando juntos como igreja nós esperamos o grande e glorioso dia quando o Senhor da igreja voltará. Juntos nós o encontraremos e viveremos para sempre com Ele. Meus irmãos, Cristo veio a esse mundo, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Seja o Senhor gracioso para conosco, para que nós vivamos em conformidade com o dono da casa, sendo nós mesmos, como igreja, sustentadores da sã doutrina do Evangelho, vivendo piedosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Convido os irmãos a cantarmos o mesmo hino que cantamos no domingo passado, no final do culto, que é o hino 299. É uma oração ao Senhor, meus irmãos, rogando que o Senhor fortaleça a sua igreja, dê-lhe graça, que renove, que vivifique a sua igreja. 299.